Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um webinar aqui da Casa Educação, do Outubro Publishing, que é uma programação de webinars tratando de temas do mercado editorial, de temas de inovação. E hoje a gente vai ter um webinar com a Mariana Figueiredo. Boa noite, Mariana. Boa noite. Ela é supervisora de comunicação da Companhia das Letras. Ela vai falar com a gente um pouquinho sobre essa questão da comunicação, como funciona no mercado editorial, como é a relação com os influenciadores. E se vocês estão assistindo pela primeira vez esse formato aí EAD da Casa Educação, a gente tem alguns recadinhos técnicos para passar antes da aula, do webinar começar. Então a gente sugere que vocês usem o Google Chrome, que ele é mais otimizado para o ambiente de transmissão de aulas à distância que a gente usa, o Eventions. Vocês podem ficar à vontade, sintam-se à vontade para mandar perguntas, comentários, desabafos para a gente. No momento oportuno, eu interrompo a Mariana e passo a pergunta para ela, a gente responde ao vivo. E vocês podem também conversar entre vocês, e é um pouco como funcionam as aulas de EAD aqui da casa. Então, não vou me prolongar mais, não vou tomar muito mais tempo da Mariana. Então, Mariana, boa aula. Pessoal, participem, fiquem à vontade. Obrigada, boa noite a todo mundo que está aí ou que vai assistir a gente um pouquinho mais para frente aí. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como falar com os influenciadores. Então, vamos lá. Aqui. Opa, aqui. Bom, a primeira coisa que eu trouxe aqui é para a gente falar um pouco que a conectividade é uma palavra-chave no momento que a gente vive. Os avanços tecnológicos fizeram com que a internet permitisse com que os grupos e os grupos de indivíduos interajam e se conectem cada vez mais. E é aí que entra o papel do influenciador. As pessoas hoje em dia elas conseguem influenciar, os consumidores conseguem influenciar pessoas a consumirem ou não determinada marca. Isso não é algo novo, de longe. O que acontece é que a internet faz com que esse movimento de influência se potencialize. Aí aqui eu trouxe um pouquinho para a gente entender o que é o marketing de influência. O marketing de influência é uma abordagem de marketing que consiste em praticar ações focadas em indivíduos que exerçam influência ou liderança sobre potenciais compradores. Os influenciadores, eles interferem nas decisões de compra dos clientes a favor ou contra uma determinada marca. Aqui eu trouxe uma questão que, assim, cada vez mais os influenciadores, eles são uma ferramenta indispensável da sua estratégia de marketing. Então, só para ilustrar esse cenário aqui, eu trouxe um dado de um relatório que chama Digital em 2018. Depois eu até posso disponibilizar o link caso vocês se interessem. Ele diz que o Brasil ele fica em terceiro lugar no tempo de utilização de internet. Isso é, os brasileiros eles passam mais de 9 horas conectados na internet por dia. Além disso, a gente fica em segundo lugar em social media, com mais de 3 horas e meia por dia que o brasileiro passa nas redes sociais. Então, dito isso, a gente pode entrar aqui na nossa seara do marketing digital e de influência para as editoras. Em primeiro lugar, o alcance do influenciador ele é enorme, a audiência dele é muito grande, qualificada e orgânica. Ele introduz o produto, a marca, para uma nova audiência, o seu produto ali. No nosso caso é livro, mas no geral pode ser qualquer produto. É uma estratégia de baixo custo se comparada com outras populares, isso é muito mais barato você investir num influenciador caso você queira ter esse relacionamento pago, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, do que você investir num anúncio no metrô, por exemplo, ou, enfim, numa propaganda paga em outros veículos, num anúncio de jornal até. E aqui eu trouxe outros dois dados que são bem importantes, que 3,2 bilhões de pessoas utilizam as redes sociais pelo mundo e 84% dos consumidores em todo o mundo agem baseados em recomendações de fontes confiáveis. Esses dados eu peguei no whereinfluencer.com,
que depois eu também posso disponibilizar para vocês, porque eles trazem uma pesquisa bem importante e bem interessante sobre os influenciadores digitais, no caso. Aí aqui a gente pode trazer um pouco da ideia do que é ser um influenciador. Um influenciador, ele não é necessariamente alguém com um número altíssimo de seguidores. E isso é o maior equívoco que a gente pode cometer. As pessoas pensam que os influenciadores, eles são somente pessoas que têm, sei lá, 1 milhão de seguidores no Instagram. E isso é uma coisa muito séria para a gente pensar, porque se você partir desse princípio equivocado, você estraga a sua estratégia mais para frente. Então, a gente vai voltar nesse assunto algumas vezes, mas é bem importante ficar atento a isso. Aqui eu também trago a diferença entre influência e popularidade, justamente para explicar essa questão anterior. A influência ela requer um resultado específico, a mudança de pensamento ou de comportamento da pessoa que você está influenciando. Além disso, a gente fala da relevância com o público, é o aspecto mais importante para o criador. É pela relevância que um influenciador tem que ele consegue parcerias com as marcas. E aí a influência vem como consequência. Então, aqui eu trouxe também dados dessa pesquisa que eu comentei anteriormente, que é muito interessante ver isso aqui, ainda mais para o nosso mercado editorial. Quanto maior a base, maior também a dispersão. Então, se você for olhar esses números aqui, a gente está falando de pessoas com 900 mil a 1 milhão e 100 de seguidores, tem 1,8% de engajamento. 95 mil a 105 mil, 2,2% de engajamento. 28,5 a 31,5, 2,6. 4,8 a 5,2, 3,5. 900, aí aqui eu acho que é um lugar importante da gente prestar atenção. De 900 a 1.100, a gente tem 3,4 de engajamento. E de 400 a 500 seguidores, a gente tem 7,8% de engajamento. Esses números são impressionantes para a gente falar do nosso mercado de influência aqui, que ele é mercado de formiguinha, assim. Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Aqui eu trouxe uma tela que está um pouquinho cortada, mas enfim, é só para mostrar a questão da relevância. Porque você, seguidores não é o suficiente, views não é o suficiente. Então, para você ter uma grande relevância, você precisa ter seguidores, views, curtidas, e shares e comentários. Isso é o mais importante, porque é ali que a gente vê o engajamento. Não é só na curtida que a gente tem o engajamento. Vamos lá. Aí aqui eu trouxe um pouco do que é ser um influenciador. É alguém que tem o poder de influenciar a percepção do outro, de fazer com que ele faça algo diferente. É dessa ação. Eu não vou chamar de call to action, porque aí é uma coisa um pouco mais específica que eu acho que a gente não precisa entrar. Se alguém tiver alguma dúvida depois, eu vou deixar os meus contatos, enfim, a gente pode conversar sobre isso. Mas é um pouco do mover para ação. Por quê? Porque o influenciador, ele tem esse apelo emocional com os seus seguidores. A interação dele é permeada pela espontaneidade, então eles essencialmente são pessoas espontâneas que dialogam muito bem com o seu público. A identificação é próxima e interativa. E aqui eu coloquei que a conexão com o seu consumidor e com os nichos de maior relevância. Por que eu coloquei os nichos, eu destaquei a palavra nichos? A gente vai falar bastante de nichos depois, mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa sempre estar muito atento. O mercado, o mundo da internet, ele é muito grande. A gente tem muita gente que pode influenciar a favor da sua marca, do seu produto. Então, você entender qual é o nicho do seu influenciador, qual nicho você quer atingir, é essencial também para a sua estratégia. Pode seguir? Pode, né? E aqui eu destaquei 3 fatores chaves para os influenciadores, que é o alcance, a credibilidade e a habilidade para vendas. O alcance, na verdade, é a habilidade para entregar a mensagem para um grande número de pessoas. Então, o alcance é super importante, mas como a gente já falou um pouquinho antes, ele sozinho não é suficiente. Então, quem tem um pequeno alcance, mas tem credibilidade e habilidade para vendas, a gente pode chamar de micro-influenciador, que para a gente é super interessante.
como a gente também vai falar um pouquinho mais para frente especificamente sobre livros. A credibilidade aqui que eu coloquei, ela pode ser interpretada um pouquinho além como uma credibilidade contextual. Por quê? Porque aquele influenciador, ele tem um nível de confiança e autoridade com o público dele. Então, para falar de um tópico específico no qual o público julga que ele entende, ele influencia muito. Então, se a gente pegar, por exemplo, um chefe de cozinha que vai recomendar um restaurante para você ir, ele tem total credibilidade para isso. Mas aí, se ele resolve postar, não sei, as roupas de banho que ele vai comprar para as férias, num verão, não sei aonde, isso não vai ter relevância para o público dele, né? Acho que dá pra fazer esse paralelo. Tem milhares de exemplos, mas não é complicado de entender, mas a gente precisa estar muito atento a isso. E aí, por último, a questão da habilidade para vendas passa pelo um pouco que não são todas as pessoas que são 100% expressivas, que conseguem passar a sua ideia com clareza, que conseguem te convencer de um ponto de vista e passar confiança. Então, isso é um fator muito importante para o influenciador. Você precisa acreditar naquilo que ele está falando e não achar que simplesmente ele só foi pago para aquilo, fez mais ou menos. Aquele conteúdo não vai ter relevância se ele não passar essa credibilidade e se ele não tiver essa habilidade para falar com o público-alvo dele. Vou tomar uma aguinha. E Mariana, geralmente os influenciadores, eles chegam até você, são pessoas que buscam parcerias, né? Ou vocês que tentam preferem fazer um trabalho de identificar pessoas que podem ser interessantes, de repente propor alguma coisa? Não, com certeza. Eu acho que o trabalho, ele é um trabalho de muitos anos, ele não é um trabalho que começou agora. Mas assim, tem uma coisa que é crucial. Você não pode esperar sentado que um influenciador apareça para você. Mas eu acho que a gente vive num momento que todo mundo que está conectado, todo mundo que tem internet, todo mundo que está nas redes sociais, é capaz de identificar pessoas que te influenciam, sabe? Então, é muito importante, eu acho que o essencial é você estar atento para essas pessoas. E aí é você buscar para fazer a sua própria rede. Então, eu imagino que cada marca, cada editora tenha que fazer um trabalho muito detalhado, na verdade, para buscar essas pessoas. Então, você precisa saber os gostos daquela pessoa. Primeiro, porque a gente precisa entender que influenciador hoje em dia é uma coisa enorme, né? A gente pode falar... Antigamente até ficou assim de falar, mas, por exemplo, lá em 2010 a gente trabalhava com blogueiros, e era blogueiros e ponto final, né? Tipo, era uma coisa que ainda estava ali, era um começo, buscar por parcerias, que depois a gente também a gente vai entrar um pouco mais a fundo. Mas aí hoje em dia a gente tem blogueiros, a gente tem youtubers, a gente tem booktubers, a gente tem contas no Instagram, a gente tem um pessoal fantástico que faz newsletters que são incríveis, a gente tem podcast, que é uma coisa que eu adoro. Enfim, esse mundo é muito rico. Então a gente precisa estar de olho e tentar ir atrás dessa pessoa para conversar com ela mesmo. Aí, seguindo um pouco aqui, eu trouxe os benefícios, que a gente pode dizer, desse marketing de influência. Então, a gente pode dizer que ele estabelece confiança. Essa relação, ela cria confiança e credibilidade com o fã daquele influenciador. Então, se você consegue que uma pessoa fale da sua marca e você acerta aquele influenciador para aquele determinado nicho, isso gera uma credibilidade enorme para a sua marca, inclusive. Além disso, eu coloquei aqui que melhora a consciência de marca, que você pode ampliar o seu alcance. Não necessariamente, por meio das suas redes sociais, você alcança o mesmo público que um influenciador, né? Isso amplia a sua gama de acesso ali a um público outro, que não necessariamente seria o seu. Além disso, isso enriquece a sua estratégia de conteúdo. Isso é uma coisa que a gente pode dizer mais para marcas, para o mercado editorial. Eu acho que vai de cada estratégia de marketing,
Mas o que a gente diz que enriquece a estratégia de conteúdo é que muitas vezes, se você acha uma pessoa que você se identifica para falar do seu produto, isso só soma na questão do conteúdo. E o conteúdo é muito, muito importante na hora de um influenciador comunicar aquilo, principalmente quando a gente está falando de marca. E, além disso, atinge o seu público-alvo e potencializa. São pessoas que, num primeiro momento, já poderiam ter um discurso afinado com o seu nicho, mas você pode ir além. Agora vou trazer um pouquinho para o mercado editorial, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar é que lá em 2015, salvo engano, as editoras começaram a perceber que os influenciadores eram estratégicos, não só para divulgar a marca, ainda tinha uma relação não 100% firmada como é hoje, mas eles perceberam que os influenciadores poderiam trazer consumidores, poderiam trazer leitores. Então, o que aconteceu? Logo ali depois do boom dos livros de colorir, a gente teve o boom dos influenciadores. Quem acompanha o mercado sabe que eles encabeçaram por muito tempo a lista de mais vendidos. Até hoje, eles estão lá, com um pouco menos de força enquanto autores, mas eles continuam aparecendo. E isso é impressionante. E isso só reforça o que eu acho aqui pra gente, que eles são muito importantes e eles precisam fazer parte da nossa estratégia. Além disso, eu trouxe aqui eu queria falar um pouco sobre as parcerias. As editoras, foi um pouco que eu falei, lá atrás, em 2010, a gente já estava de olho nos blogueiros, então já tinha uma coisa de parceria com os blogueiros. Só que isso foi crescendo cada vez mais. Hoje em dia, as grandes editoras, elas abrem parcerias, aí cada uma segue o seu modelo. Você pode abrir uma vez por ano, 2 vezes por ano. Elas abrem parcerias para esses influenciadores. E aí, eles recebem um questionário. Nesse questionário, eles precisam basicamente explicar um pouco do próprio canal. Eu estou batendo aqui, eu devo estar fazendo um barulhão para todo mundo. Desculpa. Nesse questionário, eles precisam responder um pouco sobre o canal deles, o blog, o site, enfim. Precisam responder um pouco sobre o canal deles. Fora isso, eles precisam dizer uma coisa que é super importante para quem vai administrar essa informação que está recebendo, que são os gostos. Então, o que eles gostam? O que aquele canal gosta de falar? Se ele tem colaboradores. Então, eu tenho 5 colaboradores. Um gosta de livros geek, o outro gosta de, sei lá, clássicos, o outro gosta de livros de culinária. E por aí vai. É muito importante você mapear os gostos das pessoas com as quais você está trabalhando e querendo atingir. E aí, essas parcerias se dão num formato que você pode fazer com que os parceiros peçam 2 livros por mês, 1 livro por mês, qualquer livro por mês, mas a troca é que eles precisam falar, não necessariamente bem, mas eles precisam falar do livro que eles receberam. Essa é uma troca e aí há um acompanhamento. É importante que haja o acompanhamento, porque essa parceria, ela, mais uma vez, faz parte de uma estratégia, ela é dispendiosa, requer uma logística que vocês não têm ideia do tamanho, porque quanto mais parceiros você tem, aí se o parceiro tem um colunista, de repente a sua lista de 100 viram 500 envios, esses envios são específicos, eles precisam ir com nota fiscal, o correio agora pede CPF, enfim, é uma logística tremenda, assim, não é simples fazer, mas é super vantajosa e a gente vai continuar discutindo aqui o porquê. Então, além das parcerias, o que acontece hoje em dia é que faz parte da estratégia de divulgação do livro você pensar na sua lista de influenciadores. E aí, isso eu posso dizer com bastante propriedade ali no trabalho que eu faço no dia a dia, que não é mais suficiente a gente só pensar na divulgação de um livro para a imprensa. Ainda mais que a gente vive num momento super delicado para a imprensa. A gente tem cada vez menos jornalistas trabalhando nas redações. Cada mês a gente vê um monte de demissões, redações fechando 100%. Então,
cada vez mais na estratégia de divulgação do livro ali, a gente pensa, receber um livro, puxa, a gente tem que divulgar esse livro. Para quem que a gente vai mandar? Para qual influenciador a gente vai mandar? Então, inclusive, isso é uma coisa super legal que a gente bate com os próprios autores, que é parar para pensar para quem que pode gostar desse livro, né? E essa lista, ela dá um trabalho, porque às vezes tem o autor, ou a gente mesmo fala, ai, seria tão legal que, não sei, uma pessoa X recebesse o livro, e a gente fala, meu Deus, como é que a gente vai chegar nessa pessoa? E aí a gente vai ligando, vai perguntando, vai pedindo ajuda, vai procurando meios de fazer com que o livro chegue na pessoa. Mas isso é muito legal, porque a gente até agora aqui falou bastante de influenciadores digitais, mas a gente não pode esquecer que quando a gente fala de influenciadores, principalmente quando a gente está dizendo de livro, eles estão por aí. Então a gente pode falar de muita gente. Para dar um exemplo, um pouco diferente que a gente fez nesses últimos tempos, no meio do ano ali a gente lançou o livro do Fernando Henrique Cardoso. Para fazer esse envio desse livro, claro, a gente fez uma lista super detalhada de imprensa e tal, mas a gente fez uma outra lista que englobava economistas, empresários, enfim. E aí essas pessoas, elas podem não estar necessariamente online, mas elas influenciam ali o microcosmos dela. Então, isso foi muito importante pra gente. E isso cada vez mais é importante em todos os livros que a gente divulga, né? Aí aqui um pouquinho disso que eu falei, que o mailing de influenciadores é tão importante quanto de jornalistas. Eu não sei se quem está assistindo a gente hoje conhece um pouco de como trabalha uma assessoria de imprensa, enfim, mas até pouco tempo atrás, o assessor, ele era um assessor de imprensa, né? Ele precisava conhecer ali, e precisa, claro, mas conhecer o jornalista, então que tipo de coisa ele fala, tá sempre lendo o jornal e saber, puxa, esse livro eu vou mandar para fulano de tal, porque eu sei que ele fala sobre isso e ele gosta disso. Hoje em dia, a gente precisa ter o mesmo mapeamento com os influenciadores. Exatamente o mesmo, não dá para fugir disso. Porque você precisa saber que, assim, usando um exemplo super que deve estar no imaginário de todo mundo. Eu vou mandar meu livro para Juju, né? Porque todo mundo quer mandar o livro para Juju, porque ela é um tiro de canhão. Mas não vale a pena. Você precisa entender muito o seu produto e pensar. Eu sei que às vezes, não sei se vai ter algum autor escutando a gente, mas isso é importante, assim, confiar na equipe de marketing, de comunicação que está trabalhando o seu livro, porque às vezes não vale a pena mandar. Não vai surtir efeito, e mesmo que a pessoa fale, que não seja Juju ou qualquer outro, o alcance vai ser irrisório, não vai fazer diferença para o que você está querendo. Então, essa questão do mailing, eu acho até muito mais trabalhoso, o mailing de influenciadores, porque você precisa ter ali muito detalhado, e claro, como é um universo muito abrangente, os gostos dessa pessoa, né? Você precisa entender com quem você está falando. E assim, a gente está falando, por exemplo, a gente na editora tem uma rede ali, sei lá, mapeado de uns 500 parceiros. Não parceiros efetivos da editora, porque a gente trabalha com um número muito reduzido, porque não dá nem conta, mas de blogs e pessoas afins com o nosso trabalho. Então, é muito legal, porque às vezes você está ali procurando, você já fez uma ação com os parceiros, mas você quer ampliar ou mandar para outras pessoas. Você abre aquele universo e você encontra o mundo inteiro lá dentro. E que todo dia, vocês podem ter certeza, você pode atualizar esse mailing, sabe? Uhum. E Mariana, pensando num mercado como o brasileiro, em que as tiragens não são altas, né? Então, nem todo livro você vai ter uma tiragem super alta para ter uma porcentagem grande daquilo para enviar como cortesia para parceiros e tal. Claro. Em média, assim, você tem a média de exemplares que vocês têm disponível para... É assim, em tese, a porcentagem que a gente envia, ela é especificada no contrato. Então, você tem uma tiragem de divulgação. Isso eu posso dizer tanto da companhia quanto da Planeta, que eu trabalhei. Há um número específico que você pode trabalhar. Mas
E que não é um número infinito, primeiro que fique claro, assim. Por isso que a gente precisa sempre pensar para quem a gente está mandando. Mas também tem uma coisa que é muito importante de dizer, assim, e que faz parte, as pessoas que trabalham com isso precisam estar sempre de olho. Não é todo livro que a gente lança, que vocês lançam, que todo mundo lança, que é um livro que a imprensa vai falar. E que é interessante que a imprensa fale. Então a gente tem uma cota que originalmente ali era para imprensa, mas várias vezes a gente olha e fala, bom, dos veículos que a gente acha que seriam interessantes, que podem falar e que traria algum retorno, são, sei lá, 4. E o resto, a gente faz essa lista para influenciadores. E aí, mais uma vez, por exemplo, posso até citar um exemplo que eu acho bem legal de falar de um influenciador que fazia muita diferença no nosso trabalho ali. A Planeta tem um selo que é o Crítica, que é para livros de história e afins. A gente, não todos, mas a gente mandava alguns exemplares para o Leandro Carnal. E não necessariamente o Carnal escrevia uma coluna sobre aquele livro, mas ele falava no Facebook. E aí ele fazia um texto super... assim, um texto muito bom, ele lia o livro, um texto cheio de conteúdo, apresentando as qualidades daquele livro, enfim. E isso era uma coisa que a gente via revertida em vendas. Para aquele nicho que gosta de história e tal, o Leandro Carnal, que é um historiador, influenciava muito. Então, isso que eu digo que é para você perceber com quem você está falando, né? Essa questão da tiragem, ela é super importante, porque não é todo mundo que pode. Por exemplo, se eu sou um autor independente, quantos exemplares eu vou ter para enviar? Você precisa pensar muito bem, porque essa pessoa pode falar, eu quero que meu livro saia na Veja. Puxa, será que na Veja é o lugar... A Veja vai dar mesmo o seu livro com tudo que eles recebem? Será que não seria mais legal você pensar numa pessoa que poderia falar no seu livro e alcançar o público certeiro, que gostaria daquele tema, que gostaria do seu trabalho, que vai te conhecer a fundo? É uma coisa que a gente sempre tem que estar dosando, sabe? É quase um planejamento mesmo para cada título específico. Exato. Né? Porque não tem uma regra que vai valer para todos. Isso é uma coisa que até a gente estava falando, eu falei bastante quando a gente conversou ali sobre assessoria de imprensa, que a gente trabalha num mercado, as grandes editoras publicam muitos livros por mês, mas assim, se a gente pensar, se a gente fizer a mesma coisa para todo livro, a gente está fazendo café com leite. E o café com leite hoje em dia não está dando mais resultado. Então, se você não pensar cada livro como um produto mesmo, e pensar numa estratégia de começo, meio e fim, você não tem um diferencial naquele livro. Ele vai vender uns exemplares e tal, mas né, quando a gente acredita no nosso livro ali, a gente quer que o negócio vá além. E para isso a gente precisa pensar mesmo, assim, dá trabalho, dá muito trabalho, ainda mais quando tem editoras. Na Planeta a gente publicava uns 15 livros em média por mês, na companhia são 30. É muita coisa para pensar individual, assim, individualmente, mas é importante que se pense, assim. É bem importante. Legal. Mariana, o pessoal da Editora Integral que está acompanhando aqui o webinar, eles pediram que quando você puder, assim, não sei se depois, assim, num momento posterior, que você voltasse naquela tabelinha com a proporção eu do volto. engajamento dos Depois, influenciadores. eu posso mesmo passar o link para vocês, porque vale muito a pena. Eu acho que todo mundo que trabalha com isso tinha que ter acesso. A gente às vezes não tem, a gente vai fazendo no chutômetro, e eu acho que é importante a tentativa e o erro, mas assim, de verdade, pesquisem, porque é muito legal. Você encontra umas coisas que você fala, meu Deus, eu trouxe até outros dados dessa pesquisa que é muito legal. Vou voltar para vocês, porque eu acho que vale muito olhar, ainda mais pra gente que trabalha no mercado editorial, se a gente pensar que pessoas que têm de 400 a 500 seguidores têm 7,8% de engajamento, isso é enorme pra gente. Para o nosso trabalho, mais uma vez, de formiguinha ali, isso é sensacional. Porque tem muita gente que fala, eu não gosto muito desse termo, mas eu acho que pode ficar claro para muita gente da diferença de uma web celebridade e de um influenciador. Eu só não gosto desses termos e de taxar assim, porque eu acho que são coisas que né, elas se conversam. Ali há uma intersecção muito clara, porque uma web celebridade pode sim ser um influenciador. Mas esses números, eles são super esclarecedores pra gente, né? E ainda mais quando eu vejo que as editoras, sim, eu conheço
pessoas de outras editoras e tal, essas pessoas que estão à frente desse cuidado com influenciadores e parceiros, é um trabalho, assim, louvável, porque é muito trabalhoso, é muito de formiguinha, mas ele dá resultado, de verdade, assim. Posso voltar lá, será? Ela agradeceu aqui. Tá bem. Ela ou ele, né? Não tô fazendo suposições aqui. Acho que sim. Então, vamos lá. A gente falou daqui, a gente passou aqui, a gente falou aqui. Aí tem uma coisa, enfim, que a gente já disse, mas que é super importante, que eu destaquei aqui nas minhas anotações, e que isso eu escuto, assim, muito em todos os lugares, que é o casamento da marca com o influenciador, ele é essencial. Precisa prestar atenção. Depois eu vou trazer uns exemplos de coisas, de tiros que saíram pela culatra, assim, que não vale a pena, sabe? No nosso mercado é um pouco mais difícil de ser um grande desastre, porque, mais uma vez, a gente vai no miudinho ali. Mas para grandes marcas, se você escolhe a pessoa errada, você lascou. Assim, a gente tem exemplos muito recentes aí. No final, a gente conversa um pouco disso, eu trouxe alguns, mas tem um recente. Quando eu estava preparando aqui, pesquisando essas coisas, eu estava conversando com meu namorado e a gente lembrou da Sandy, que fez uma propaganda da Devassa há uns anos atrás, e puxa, os caras devem ter achado que essa ideia foi maravilhosa, porque a Sandy, né, o nosso modelo ali de menina comportada, enfim, fazendo a propaganda da Devassa. E aí, acho que no dia do lançamento, ou na época do lançamento da propaganda, ela deu uma entrevista falando que ela não gosta de cerveja. Aí destruiu, entendeu? Pra marca já foi. E ela ainda acabou, acho que ela deu uma declaração também. Da Xuxa. Exatamente, né? Que fala, poxa, mas você fez a propaganda da Devassa. Ela falou, pô, mas você acha que a Xuxa gosta de Monange? Você acha que a Angélica usa. Ela falou outra marca lá que ela fazia uma propaganda Mas na época. Ainda respingou. Ainda explodiu uma história que nem precisava. E depois a Xuxa foi ao público dizer que usava sim Monange, veja bem. Todo dia. Todo dia. Sei. Aqui eu passei. Opa, vamos lá. Aqui estávamos aqui, né? Aí, essa é uma questão que, assim, eu acho ela de maior importância. Eu falei um pouquinho desse relacionamento que eu acho que é essencial. Nelly Gold, desculpa. Nelly Gold. Que era o que a Angélica fazia. A Angélica usa Nelly Gold. Mas então, falando aqui um pouco de relacionamento, eu trouxe, mais uma vez, comparando um pouco com a questão de imprensa, os assessores de imprensa das editoras e das marcas, eles têm um relacionamento muito próximo com os jornalistas. Eles precisam ter. É quase que você tem a pessoa ali no WhatsApp, você conversa, você manda uma mensagem, enfim, a conversa ali ela é quase instantânea. Por que não com os seus influenciadores essa conversa também ser do mesmo jeito? A gente precisa pensar que essas pessoas, ainda mais eles que estão 100% ali nesse mundo digital, essa conversa ela precisa ser muito fluida, ela precisa acontecer o tempo inteiro. Então, aqui eu coloquei algumas ideias, mas cada um pode pensar ali dentro do seu nicho, dentro da sua editora, enfim, como fazer, como alimentar esse relacionamento. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, questionários. Você pode mandar de tempos em tempos uma pesquisa de satisfação, talvez, para os seus parceiros, para saber se eles estão satisfeitos, o que não está bom, se está demorando para o livro chegar, porque isso, gente, é uma coisa quase incontrolável, mas assim, a gente depende dos correios e vira e mexe, a gente tem problema. O pacote, a gente manda o pacote para uma pessoa, sei lá, de muito longe e para. Então, você precisa ter o controle, né, do rastreio, enfim. Então, perguntar para essa pessoa, tá tudo bem? Você está recebendo? Como é que está o nosso relacionamento? Além disso, uma prática comum e que a gente precisa mesmo aproveitar esses momentos, por exemplo, Bienal, é fazer encontros com esses seus parceiros. A Bienal é um momento excelente, todo mundo tinha que pensar nisso, porque é um momento que todo mundo vai estar lá. Talvez no primeiro fim de semana, talvez no segundo, a gente não sabe, mas aí é perguntar, fazer questionário. Gente, qual período é melhor fazer? Vamos fazer nos dois? E pode ser coisa simples, não precisa ser um grande malabar, uma festa para os seus... Não, pode ser um café, pode ser encontrar todo mundo, sentar no chão ali do corredor da Bienal e trocar uma ideia, né? Eu acho que eu coloquei essa coisa do dia a dia. A gente trabalha com coisas muito específicas para os nossos parceiros e que eu acho muito legal, que assim, são newsletters
exclusivas, então eles recebem coisas em primeira mão. A gente manda, putz, vai ter um evento fechado de um autor. Vamos separar 15 ingressos para os nossos parceiros e ver se eles querem ir? A gente manda, quem responder primeiro ganha o ingresso. Enfim, recentemente a gente fez uma promoção uma promoção, né? A gente estava fazendo a divulgação de um livro que é do selo Seguinte, de YA, e que é uma super aposta nossa. O que a gente fez? A gente convidou os parceiros a irem na editora, conhecer um pouco do dia a dia, passar por todas as... Então foi uma loucura esse dia, porque tinham, sei lá, 100 pessoas andando pela editora e conhecendo cada departamento. Foi super legal. Eu tenho certeza que para eles deve ter sido super legal, porque para a gente que recebeu ali, e eu não estava à frente disso no dia a dia, estava cada vez vinha um grupo e aí a gente contava um pouco do nosso trabalho. É legal um pouco, inclusive para quem trabalha, de ter essa quebra, de ver que tem gente interessada no que a gente faz, sabe? E tá lá, esse contato físico, enfim. É muito legal. Então, esse relacionamento eu deixo o desafio aí para todo mundo pensar, porque eu acho que precisa se encaixar na capacidade, na possibilidade de cada um, mas isso é super importante. E além disso, eu tirei um pouco do relacionamento, mas faz parte sempre do relacionamento, a questão das provas e dos press kits. Os press kits, eu acredito que assim, embora press kits, né, a gente quase não trabalha mais com eles, com a imprensa, com press kits. Porque como a imprensa a gente tem um contato super próximo, não faz muito sentido a gente mandar um press kit, enfim. Então, o que a gente faz? A gente aproveita, porque a gente faz, sim, press kits, e press kits muito legais e muito criativos, com pouco dinheiro, porque eu não sei quem tem muito orçamento de marketing em editora, mas a gente aproveita para mandar esses kits para os parceiros, ou não só para os parceiros, mas para blogueiros, youtubers, e afins, né? A gente manda muito desses kits, porque esse pessoal é muito mais visual, né? Esse pessoal quer pegar, quer mostrar, quer falar que recebeu. Então, você manda um kit para uma pessoa, isso vai gerar vários posts, porque ela vai postar no Instagram, mas na verdade ele é forte no YouTube, mas ele também tem um blog. E aí ele vai comentar com os amigos. Eu sei que isso é uma coisa até que a gente toma super cuidado, porque às vezes causa ciumeira, assim. Sabe? Por que eu não ganhei? Né? E aí a gente fica ali super, puxa, a gente tinha alguns, a gente mandou, porque é super difícil. Você não quer priorizar ninguém, mas às vezes você também precisa pensar, olha, essa pessoa aqui está recebendo. Os parceiros em si, eles já têm mais benefícios, porque é quase como um clube de fidelidade ali, né? Eles recebem tudo, muitas vezes em primeira mão, etc, trechos para ler e tal. Mas os outros que fazem parte da rede e não são parceiros fixos ali, eles também recebem. Então, também tem todo esse controle para não gerar uma ciumeira, porque às vezes os kits são muito legais. E fora isso, a gente tem a questão das provas, né? Não dá para fazer sempre, mais uma vez a gente não tem um orçamento gigantesco. Prova é caro, a gente está tentando cada vez mais não usar mais prova de papel. Porque se você manda uma prova para essas pessoas que já moram longe e tal, você tem um custo. E depois você vai mandar o livro, porque ninguém quer ficar só com a prova, né? Então, a gente está tentando, pensando em novos formatos, a gente já está até conseguindo fazer outras, para conseguir mandar PDFs, por exemplo. Então, é uma coisa que, isso faz parte do relacionamento. Perguntar para os seus parceiros, vocês leem no Kindle? Vocês topam receber? Tipo, o e-book do livro para fazer essa... Depois a gente manda o livro, mas nesse primeiro momento, se é uma coisa que a gente faz parte da estratégia de que quando o livro vai chegar na livraria dia 20, então a gente quer que dia 20 todo mundo já comece a postar as resenhas, por exemplo, no mundo ideal, porque casar isso não é muito fácil, né? Mas, puxa, será que a gente não pode mandar a prova antes e a prova em PDF, porque fica muito caro? São coisas que a gente pode conversar. Mas às vezes é uma tentativa, é super difícil fazer isso. Imagino que para todo mundo, mas é tentar mandar a prova com mais e mais antecedência. Com esse pessoal, você consegue criar um buzz, sabe? Você consegue, se você estimular ali com antecedência, você vai criando um acontecimento. Só que
mais uma vez, é super difícil você ter um arquivo de um livro fechado ali com muita antecedência. O editorial deve adorar essa história, né? Acho que não. A gente tá sempre, enfim, né? Eu fico pensando que marketing, a comunicação, a gente é o lado ali criativo do negócio. Então, ideias a gente vai tendo. Se a gente consegue executar, e depois é uma outra conversa, né? Mas como é que funciona também essa coisa de coordenar para meio que todo mundo falar do livro ao mesmo tempo? Porque eu já vi que às vezes a Companhia das Letras faz isso bem, assim, às vezes você vê no final de semana saiu a resenha de tal livro, tal livrão na Folha, no Estadão, na Veja, em blog, aí você vê no Instagram, você fala, nossa, poxa vida, hein? É difícil. Não é fácil. É com muito custo. Não, mas assim, de verdade, é uma coisa que antes era muito mais fácil fazer porque a imprensa topava embargos. Então, e muitas vezes os embargos não vêm de nós só. A gente quer que saia na sexta-feira, dia tal. Às vezes é uma exigência, se é um livro gringo, é uma exigência da editora lá fora, dos agentes, enfim. Então, isso, e é uma coisa assim, que de verdade, é um assunto que eu falei bastante também na aula de assessoria de imprensa, mas é uma coisa que desgasta a relação. É difícil de fazer. Os jornalistas ficam bravos, os veículos ficam irritados com você, porque ninguém quer ter que soltar no dia que você está pedindo para a pessoa soltar. Só que ele também sabe, porque se há um embargo, se ele não soltar naquele dia, ele vai ser furado, todo mundo vai dar e ele vai ficar para depois. Então é um pouco esse movimento ali, você vai quase num quebra-cabeça. E às vezes acontece e é incrível, às vezes não acontece, às vezes fura, às vezes não dá certo. E a gente tem um exemplo recente que a ideia era essa, porque o livro estava embargado para fora, que era o novo livro do Harari, 21 lições para o século XXI. Não deu certo, porque era um embargo mundial, o Guardian furou, e aí os jornais daqui falaram, bom, se eles já deram, a gente pode dar, e todo mundo começou a dar, a atropelar, enfim, aí foi o caos, o livro não estava nem na livraria ainda, e a gente ficou tentando ali contornar. E é isso, é desgastante, não é uma estratégia legal. Cada vez mais os veículos topam menos fazer isso. E aí, com os influenciadores, é uma questão de você trabalhar com muita antecedência e conversar. Mas também, até agora, a gente está falando de parcerias não pagas, né? Que isso é uma coisa importante que eu vou entrar ali daqui a pouco nessa coisa. Não quero muito entrar na polêmica, enfim, mas eu acho que é importante que a gente converse sobre isso, claro. Mas que também tem essa coisa de, se você fizer uma estratégia paga ali e combinar com a pessoa que o dia tá, aí eu acho que você consegue, né? Porque aí você, enfim, é quase como uma publicidade, não sei. Você tem um poder de barganha, né? Você tem um poder de barganha, né, na verdade, mas, enfim, volto a dizer que não é fácil. Eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis que tem. Aí aqui voltando um pouco, o que a gente já disse, mas assim, quanto mais conteúdo o influenciador conseguir passar, maior engajamento com o público-alvo. Então, se você for pensar que você pode ter alguém que fale do seu livro ali, dentre os recebidos da semana, e só diga a sinopse do seu livro, isso traz engajamento? Isso traz relevância para você? Não traz, mas tudo bem. Tá lá, enfim, aí vai do seu critério, depois se você quer pagar, se você não quer pagar por isso, se você prefere criar esse relacionamento e alimentar esse relacionamento, essa relação ali. Mas, por exemplo, mais uma vez ali, o vídeo da Juju, que eu vou mostrar, não vou mostrar o vídeo, mas que eu trago de exemplo no final, quando ela falou da parte que falta, que era um livro infantil, com uma tiragem super pequena, livro, né, do letrinhas, enfim. Ela falou, ela recebeu o livro, ela gostou do livro, ela falou do livro, ela chorou falando do livro, e ela trouxe o conteúdo, ela mostrou o livro, enfim. Aquilo ali teve uma baita de uma relevância. Porque é isso, ela chorou, ela estava genuinamente emocionada, aquilo não teve nada não foi pago, não teve nada falso, não teve nenhum discurso que a marca, nós no caso, a gente passou, enfim, foi uma interpretação dela do que ela tinha ali. Que tem muito mais relevância do que você falar, recebido da semana. São esses aqui, né? Nossa, eu recebi o WhatsApp em vários grupos. Nossa, olha esse vídeo da Juju. Você falou, nossa,
coisa louca. Nessa época eu tava na Planeta e eu lembro que eu vi o vídeo, parei pra ver, porque eu falei, meu Deus, esse vídeo. Assim, o vídeo é sensacional, eu achei muito legal o vídeo. E é mais legal ainda saber que isso foi genuíno, entendeu? Eu achei fantástico isso. Não é todo mundo, não é todo vídeo que a Juju faz sobre um livro que o livro vai estourar. Entendeu? O livro é especial também, né? O livro é especial, mas é isso, pensa que era um livro que já tinha saído no mercado, que não tinha vendido horrores, né? Ele era da Kozak, passou para a companhia e explodiu, assim, é uma coisa, sei lá, em qual edição ele já tá, né? Tipo, mas é enorme. Aí aqui eu trouxe um pouquinho dessa questão que eu falo de preconceito, que é pra gente entrar um pouco nesse lugar nebuloso ali. Mas é que eu acho, assim, que muita gente vê a internet, as redes sociais, enfim, como algo supérfluo, frívolo ali. Mas eu realmente acho que isso é um preconceito, que as pessoas estão muito por fora, porque a gente tem um mundo inteiro na internet. Se você procurar, tem nicho de mercado de arte, tem nicho de, sei lá, finanças, tem nicho de quem gosta de pet, tem pra todo mundo. Não é possível que você... Quem fala que é muito supérfluo é porque não conhece. Porque assim, se você entrar de verdade a fundo ali para pesquisar uma coisa que você goste, você vai encontrar pessoas sensacionais, fazendo trabalhos incríveis, de verdade, assim. Eu até trouxe alguns nomes depois para falar, fiquei pensando, não sei se eu tô... né? Enfim, mas são pessoas que de verdade eu gosto, assim, que eu gosto do trabalho. E que eu acho que é um preconceito. Então as pessoas precisam mudar um pouco, assim. Precisa se abrir, a gente está chegando em 2019, sabe? Não é possível o mundo inteiro ficando digital, a gente passando por uma crise aí, tanto de imprensa quanto de livrarias, por exemplo. Como é que a gente pode fechar os olhos para o digital e achar que isso é supérfluo, sabe? Não pode ser, não dá mais para ser, senão a gente vai morrer na praia, assim. A gente vai ficar lá em, sei lá, 2000, né? Então, falando um pouquinho aqui do nicho, eu acho que, de verdade, é isso que a gente já falou, que você precisa entender com quem você está falando. E isso é muito importante, porque você não pode errar, sabe? E você também tem que ter um olhar super criterioso, você precisa olhar com calma, você precisa ter tempo para pesquisar sobre aquelas pessoas. Eu acho que é isso, numa editora grande não tem uma pessoa só fazendo isso, mas quando o trabalho é de uma pessoa só, por exemplo, nossa, é um trabalho que ele é fora do trabalho, assim, né? Você tá indo pra casa, sei lá, no transporte público você tá pesquisando coisas, você acorda de manhã, vai ler o jornal e pesquisa coisas, enfim, não tem fim, de verdade não tem fim. Eu gostaria de falar, não, tudo bem, você lê isso aqui, não tem, né? Vamos lá. Aí aqui a gente entra na questão das parcerias pagas. E aí aqui eu vou dar a minha opinião, enquanto pessoa física, eu acho, porque eu acho que é importante, assim. Eu não vejo problema nenhum, eu acho super importante, na verdade, mais uma vez, que eu já disse, eu acho que a gente está num momento 100% digital, eu acho que as pessoas estão fazendo o trabalho delas, enfim. Só que eu acho que a gente precisa ser cauteloso, porque essa relação ela precisa ser muito honesta. E não honesta entre você, editora, e o influenciador. Ela precisa ser honesta com o seu público. Então, eu acho assim, se faz parte da sua estratégia de divulgação, de marketing, você pagar por um conteúdo ali com um influenciador, eu acho que assim, faça. Se está na sua estratégia, se você tem ciência de que aquilo que você quer e que você tem meios para fazer isso, tem grana para fazer isso, que é importante, porque não é barato, embora seja mais barato do que fazer um anúncio no metrô ou numa revista, também não é super barato, você precisa ter um orçamento, eu acho super válido, assim. E mais, se vocês pesquisarem um pouco, tem empresas que fazem isso hoje em dia e que são super legais, assim. Tem, sei lá, coisas de livreiro, que é super legal, que faz isso. Tem outras, enfim. A própria Air Influencer lá que eu coloquei a pesquisa antes, não é para o nosso mercado, mas eu tenho certeza que eles fariam, mas eles conectam marcas com influenciadores. Eu não vejo problema, mas eu acho que precisa ser muito, muito honesto, assim. Não acho legal que não apareça que aquele conteúdo foi pago.
acho que você está enganando o seu consumidor, de certa forma. Mas, assim, eu também entendo e acho que a discussão ela foi para um lado muito pouco saudável, assim, quando essa coisa estourou. Porque eu acho que é um assunto que ele pode se somar, as pessoas têm opiniões diferentes, ninguém precisa concordar, enfim. Mas eu acho que tem uma versão muito old school ali do que é fazer críticas e crítica literária e tal, e uma versão que a gente vive hoje em dia, que não necessariamente aquilo é uma crítica literária, mas é uma resenha de um livro, né? Então, por que não? Por que não ter novos formatos? A gente está falando de um momento que, mais uma vez, a gente está passando por uma crise e a gente tem um potencial de leitores enormes no nosso país. Por que não atingir mais gente? Por que não envolver mais pessoas, né? Então, eu acho que é super ok fazer, mas precisa ser feito com clareza e com honestidade com o leitor. Aí aqui eu trouxe um pouco, assim, opiniões negativas, né? É um problema para algumas pessoas, para outras não. Eu acho que... O parceiro fazer a resenha detonando o livro. Detonando o livro. Eu acho que é do jogo. Eu acho que é importante a gente fazer até essa autocrítica construtiva ali. Puxa, por que a pessoa não gostou? Só que assim, ao mesmo tempo, eu acho muito ruim quem faz a crítica negativa para ter likes, né? Porque a gente sabe que crítica negativa, o negócio ali infla. As pessoas querem ver ali o negócio acontecer. Mas eu acho assim, se ela tem conteúdo, se a pessoa está explicando e apresentando por que ela não gostou daquele livro, por que ela não achou muito legal, qual é o problema? Ninguém precisa pensar, né, como nós o tempo todo. Acho que é importante. E aí vai uma questão de autorreflexão, assim, de você parar para olhar, puxa, aquela pessoa não gostou. Não sei, você errou na pessoa que você quis atingir? Não, a pessoa gosta daquele tipo de livro, mas não gostou desse. Faz parte do jogo. Eu acho que a gente precisa aprender a aceitar, assim. E tem uma coisa, eu estava lendo coisas lá de fora sobre isso, de opiniões negativas. Eu estava vendo uma questão, um negócio que rolou no Goodreads, por exemplo, nem citar nomes nem nada, mas uma pessoa fez uma resenha negativa de um livro, a autora foi lá e esculhambou a pessoa que fez a resenha, sabe? Eu fiquei, gente... Aí ela apagou, mas claro, as pessoas printaram, enfim, isso rola por aí. Se você procurar ali, você vai achar. Mas eu acho que é importante a gente aprender a aceitar a crítica negativa. E isso não é só aqui no meio digital e com influenciadores. Por exemplo, eu não sei quem acompanha os jornais e já não pegou algum autor respondendo a uma crítica de um livro, né? E aí fica essa coisa de vai e volta e tem réplica e não... Eu não sei, entendeu? Se isso... Eu entendo que um autor, ele... Às vezes aquele é o trabalho da vida, ele passou anos, aquilo é muito importante. E a gente que trabalha em editora, a gente sente na pele ali. A gente que está no último ponto, que é a divulgação do livro, a gente sabe o quanto ele está empolgado e animado para aquilo. Mas às vezes não vale a pena você entrar nessa... Sabe? Nesse embate ali, não sei. Aí aqui eu também trouxe uma coisa que a gente já falou bastante, que é os influenciadores são parceiros. Trabalhe como parceiros. Pegue na mão, seja amigo, fale com eles. Entenda, leia, entre nos canais do pessoal. Tem muita coisa legal, assim. E é muito fácil de achar, de verdade. Você entra no Google e começa a pesquisar, é um caminho sem volta. Você pode passar 5 horas fazendo isso, não dormir, perder a madrugada ali, sem fim, né? Aí aqui, eu fiz quase que um resuminho, assim, do que a gente falou. Mas que eu acho que é importante que fique na cabeça ali de todo mundo, que é essa coisa do entenda seu produto. Quantidade não necessariamente representa qualidade. Tenha uma boa rede de influenciadores. Como é que a gente faz para não pagar para fazer isso? Não é fácil, não é fácil. É tentativa e erro e tal. Mas assim, você cria essa rede. Você fala com essas pessoas, você entende, mais uma vez, não adianta mandar todos os seus lançamentos para a Juju, porque não estou dizendo que ela faça isso, tá? Mas assim, imagina você recebendo todos os lançamentos de uma editora que não tem nada a ver com você. A pessoa já nem olha mais. Aí quando chega um que de verdade é aquele que fala com ela já nem percebeu. Porque
deixa de ser importante, deixa de ser único, deixa de ser, né? Então, você precisa muito criar essa rede, assim, acho que todo mundo precisa ter consciência de que essa rede é importante e que todos nós somos agentes, né, nessa relação. A influência, todo mundo exerce uma influência no nicho que a gente se encontra, então é importante começar a perceber isso no nosso dia a dia, assim, é só se você entrar no seu Facebook, você começa a perceber que tem pessoas ali que são muito influentes, amigos seus, tá? Não tô falando de gente que trabalha com isso, né? Mas assim, que é influente num determinado nicho, né? Tipo, não é que essa pessoa vai viver disso, mas putz, ela coloca um negócio ali, muita gente curte, muita gente fala sobre. É começar no pequeno, assim, pra gente entender. E aí, mais uma vez, essa questão do mailing, que eu acho que precisa tratar com muito carinho. E aí, nesse último tópico, foi que eu coloquei, conte com ajuda e fique atento, né? Essa coisa da gente perceber e converse com todo mundo. O editorial tem que ajudar, o comercial tem que ajudar. Todo mundo consegue perceber pessoas legais que possam ser influenciadores em potencial para editora de cada um, né? Aí, aqui, eu acho que, antes de trazer os exemplos, eu anotei uma coisa que eu peguei de uma matéria na Forbes também, super legal, depois eu posso passar o link. Mas que para mim é um grande resumo, assim, que o marketing de influência exige tempo, dedicação, foco e deve ser transparente e honesto. O influenciador falará bem ou mal de seus produtos, mas farão isso de uma maneira mais confiável e útil do que qualquer outro meio poderia fazer. Então, acho que isso é bem um resumão ali do que o marketing de influência e o que um influenciador é capaz de fazer. E aí, aqui, eu trouxe uns exemplozinhos, assim, no final. Aqui eu trouxe, enfim, trouxe a Jujut, que a gente já conversou. Um deles, a gente está falando a parte que falta, já falamos. Esse outro que é o Pá, é que eu não achei uma foto tão boa, mas é quando ela falou do livro da Rupi Kaur, que estourou depois. Eu acho que nesse caso foi muito forte, mas não foi como a parte que falta. Digo porque, assim, que ele foi casado com outras coisas que foram feitas ali. A gente fez um vídeo maravilhoso, recomendo todo mundo a ver, porque é lindo de verdade, que é de algumas atrizes lendo trechos do livro. O vídeo é lindo, super tocante, enfim, ele viralizou, é uma coisa incrível. E aí isso aconteceu meio junto com a Juju falando do livro. Então, puxa, é isso. O livro está até agora na lista de mais vendidos, vende horrores, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas assim, não dá para desprezar o fato de que este livro em si foi alavancado principalmente por influenciadores, né? Aí eu trouxe um outro exemplo super querido também, que é esse livro Mil Beijos de Garoto, que a gente lançou, se eu não me engano, em 2015, ou 2015, que era um livro do selo Outro Planeta, que por sinal é um selo dedicado, né, ali a influencers e tal. Se vocês forem olhar, vocês vão entender bem aquilo que a gente falou um pouco antes dessa entrada deles no mercado editorial. Esse livro, a gente fez uma baita ação, que foi, a gente fez provas para os influenciadores, e a gente pensou em kits que foram feitos com carinho, assim, super bonitinhos, e a gente mandou para uma rede enorme. Assim, acho que foi um dos grandes investimentos, assim, que a gente fez naquele período, que foi mandar para uma turma, assim, a perder de vista. Deu um baita trabalho, foi um investimento que a gente quis fazer, só que deu muito resultado. Se você colocar no Google o nome desse livro e pesquisar imagens, você só vai encontrar imagens do pessoal que fez para pôr nas redes sociais desse livro. Então eu coloquei, teve uma menina, né, essa aqui colocou com um vasinho, a outra colocou com as flores. Esses aqui são duas fotos ali de vídeos de duas pessoas falando sobre o livro. Ao mesmo tempo a gente conseguiu fazer umas parcerias, então fez vitrine com uns potinhos que tinham uns corações super fofos, assim como a capa. Foi uma
uma mega ação, assim, e que foi muito legal, porque foi um livro que a gente conseguiu, sabe, alavancar, assim, 0 de imprensa, -1, talvez, porque não era o perfil, enfim. O tipo de livro que sai na imprensa. Não era, e a gente olhou e falou, então esquece cota de imprensa, esquece trabalho de imprensa, vamos focar nisso aqui, que é isso aqui que vai ajudar. E aí foi super legal. E aí esse outro que eu trouxe aqui, que é um pouco, eu tinha comentado do Karnal, até não coloquei ele aqui, mas comentei um pouco antes. Aqui eu trouxe essa foto, que é recente, que a Jamila Ribeiro postou no Instagram. A gente vai lançar agora, semana que vem, acho, esse livro dos Racionais, que é o Sobrevivendo no Inferno. Na verdade, são as letras desse disco que vai fazer 20 anos, com mais outras coisas ali. E tá tudo, a imprensa está maluca por este livro, só que a gente não fez prova. Por quê? O livro, ele das letras, ele tem fotos inéditas e não inéditas, e ele tem um texto de apresentação. Mas o que é incrível desse livro é que o livro em si, ele chama atenção. Ele tem um acabamento diferente, enfim. E aí a gente falou, puxa, para mandar para imprensa, as pessoas queriam prova, queriam PDF. A gente falou, a gente não vai mandar, porque ninguém vai conseguir sentir o que é o livro sem ter o livro pronto. E aí a gente fez uma websérie com algumas pessoas falando sobre os Racionais, enfim, e uma delas foi a Jamila. No caso, a Jamila está segurando a gente fez um boneco do livro para ela aparecer no vídeo com o boneco do livro. Ela postou essa foto, o meu dia acabou, porque assim, eu recebi telefonemas, e-mails, as pessoas enlouquecidas, falando, não, a gente quer o livro, você não está mandando por quê? E eu falava, porque não tem. Não, tem sim, a Jamila está com o livro nas mãos. Fake news. E eu falava, gente, pelo amor de Deus, ela não tem esse livro, isso é um boneco. Se você olhar, depois se alguém quiser olhar, você consegue ver que é um boneco, o acabamento nem é 100%, enfim. Dá pra, de longe, assim, engana, mas se olhar de perto, quem trabalha com livro vai ver que isso aí é um boneco, entendeu? E aí, é isso, a Jamila não é uma digital influencer, ela é uma pessoa muito influente, num nicho muito importante, e foi, assim, de verdade, 10 minutos, eu nem sabia que ela tinha acabado de gravar o vídeo, e de repente o telefone começa a tocar, sabe? É impressionante o alcance, né? Uhum. E de pessoas que a gente... Não necessariamente as pessoas param pra olhar e falam, só quem tem canal, só quem tá ali. Não, entendeu? Ela é um exemplo assim como o Karnal e entre outros. Uhum. E aí, por fim, eu trouxe uns exemplos de coisas que não foram muito legais, assim, com influenciadores. Esse primeiro foi um livro que era para ter sido publicado pela HarperCollins e não foi. Na verdade, se você pesquisar... Bom, se alguém descobrir que ele foi recentemente, eu pesquisei super, porque isso não é de agora, aconteceu tem algum tempo. Mas ele, se você colocar ali no Saraiva, você vê que ele está como indisponível, porque ele já estava em pré-venda. O que aconteceu foi, o livro estava para sair, eu acho que, não sei quem, mas vazou fotos de trechos do livro, e o trecho contava sobre a primeira vez do tal do Japa. E o Japa era namorado de uma outra influencer. E aí citava o nome dela, enfim, uma coisa totalmente desnecessária, expunha a menina, não precisava. E aí as pessoas começaram a cair em cima e ir atrás dele, né, todo mundo falar... E aí ele, na hora do desespero ali, foi pedindo desculpas e foi falando, ele termina dizendo, eu não li o livro. E aí, Uau. ele não leu o próprio livro, sabe? E aí, primeiro ele falou, não, eu pedi pra tirarem, mas eu não sabia. E ele diz, eu não li o livro. E todo mundo fica, gente, mas você tá... Tudo bem, né? A gente que trabalha no mercado sabe que muitos deles não escrevem os próprios livros. Agora, ele falou pro público dele, ele falou no Twitter dele que ele não leu o livro, entendeu? Ele não tá falando com a gente, que sabe. Ele falou pro público dele. E aí isso, por mais que o público não se interesse, quem foi que escreveu, é o livro da pessoa que eu adoro e tal, puxa, isso pega muito mal, né?
Isso acaba com a credibilidade dele, na verdade. E aí o livro Foi cancelado. foi cancelado. Não sei se alguma hora eles vão voltar com o livro, porque às vezes tem potência. Por exemplo, o que aconteceu com o pessoal do Você Sabia? Esse livro, ele estava pronto, e aí teve, primeiro eu acho que foi, a Folha fez uma matéria falando que o governo Temer, ainda logo discussão, golpe e tal, pagou para esses influenciadores, Lucas Marques e Daniel Molo, para gravarem um vídeo patrocinado pelo MEC, para, né, falar bem ali. Estilo da reforma do ensino médio. Era isso, era. E aí, a Folha fez essa matéria e já todo mundo, pum, pegou, foi no auge, né? Assim, foi no timing também. E eles, aí para completar, as pessoas começaram a fuçar nas redes deles e começaram a pegar tweets surreais, assim, gravíssimos, na verdade criminosos, né? E aí isso começou a vir à tona, mas assim, veio de um jeito que até eu lembro de ver, tipo, um sensacionalista fazendo, sabe, falando sobre isso. E assim, era assustador o negócio. E o livro tava pronto, era pra sair. Eu tava na Planeta nessa época, o que a gente fez? Segura o livro. Não dá, não tem nenhuma condição de publicar agora. Segura e depois vê se cancela, se não cancela, enfim. Aí ali cada um pensa de um jeito e tal. No fim das contas, esperou-se um tempo. O livro foi publicado, foi muito bem na época que saiu. E funcionou ali pro que era. Mas se ele tivesse saído no auge ali da confusão, não teria dado certo, né? Aí eu também trouxe esse exemplo do Caio Castro, que é um exemplo que pra mim, assim, acho que ele é da Globo, né? E eu não sei como o pessoal da Globo sobreviveu, mas eu teria infartado, porque ele disse, entre outras declarações polêmicas anteriores ao livro, ele disse, acho que numa entrevista ali de lançamento, não era de lançamento, mas era por conta do lançamento do livro, que ele não gostava de ler. E eu falei, gente, o menino tá lançando, se eu fosse ali assessora de empresa naquele momento, eu caia dura, não sei o que você faz, né? Porque você tá lançando um livro, tudo bem. Confesso que eu não sei como é esse livro por dentro, eu sei que ele é um livro de viagens, eu não sei se é só de fotos e tal, mas assim, tô lançando um livro, e ele é uma pessoa, era talvez, hoje em dia eu já não sei mais, mas que tinha seu poder de influência. Ele não era só uma web celebridade, né? E isso pegou super mal pra ele ali. E aí, por último, eu trouxe esse aqui, que na verdade não é um exemplo editorial, mas é um exemplo de um influenciador, que é o Cossielo lá, que acho que todo mundo acompanhou recentemente, que aconteceu ali na Copa do Mundo, né? Que ele fez uma postagem preconceituosa, também criminosa, enfim, as pessoas foram atrás e aí ele perdeu todos os patrocínios que ele tinha. Coca-Cola, grandes, gigantes, assim, uma coisa, a gente não está falando de mercado editorial aqui, a gente está falando que ele perdeu muito dinheiro, com razão, quem quer associar a sua marca com uma pessoa que fala essas barbaridades, né? Ninguém. E aí é um pouco, isso. Aqui, se alguém quiser falar, eu acho que se alguém for assistir depois também e quiser me escrever, eu acho que esse é um papo super importante que a gente precisa ter, assim como eu disse N vezes que o mailing de influenciadores precisa estar sempre em constante construção, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode conversar, então se alguém quiser me escrever, me adicionar ali, a gente conversar, eu acho que a gente pode até criar uma rede, pensar todo mundo junto, mas é que é importante, né, porque as pessoas podem ir se ajudando. Com certeza. Tem uma última perguntinha aqui, a gente até passou um pouquinho do tempo, mas aí a gente aproveita para... Desculpa, falei muito. passar. Não, ótimo. Tava com medo de falar pouco, falei demais. Falei, né? Quando acontece isso, geralmente falta tempo. Do pessoal da Editora Integral também. Alguma fonte para uma análise qualitativa, por exemplo, quanto uma recomendação deste ou daquele influenciador ou jornalista reflete de fato em iniciativa de compra? Então, isso é uma coisa, eu não sei o quanto vocês fazem aí, mas isso é um acompanhamento que passa por todos os departamentos da editora, basicamente, porque a gente mensura, por exemplo, a gente tenta mensurar, enfim, as vendas por semana, a gente tem um controle
Então, a gente faz reuniões para conversar sobre o período, né, de vendas. Então, como a gente faz esse acompanhamento por semana, normalmente a gente está fazendo acompanhamento de 2 semanas atrás. Pode ver na lista de mais vendidos, enfim, né? Se você tem Nielsen ou GfK, você consegue acompanhar isso, mas sempre com 2 semanas de delay ali, né? Isso é muito importante. Não adianta só, principalmente se você paga para esse influenciador falar da sua marca. Você precisa ter um acompanhamento, porque senão isso fica jogado assim, no escuro. Então, a gente usa sempre um sistema de monitoramento, mas se vocês não têm, por acaso, se não usa Nielsen, se não usa GfK, tenta dar uma olhada tipo Google Trends, tenta dar uma olhada no Google Analytics de vocês, porque isso vocês têm. Tenta acompanhar assim, o que vocês têm de relatório de vendas, de reports ali das livrarias, enfim. Tenta acompanhar isso, porque sem acompanhamento isso é furado, assim, porque você precisa entender. Não é de graça, entendeu? Demanda tempo, tem gasto, então é sempre importante estar acompanhando. Se você não tem essas formas de mensurar, usa o Google Trends e o Google Analytics, assim, tenta olhar, puta, esse vídeo saiu esse dia. Nas últimas 24 horas, o que aconteceu com o título do meu livro? O que aconteceu de procura no meu site? É importante mesmo, assim, ficar de olho. Uhum. Perfeito. Então, pessoal, obrigado por terem acompanhado até agora. Obrigada. Se vocês gostaram, recomendem para os amigos. O vídeo fica disponível ainda mais um tempo lá na plataforma. E, Mariana, obrigado pelo convite, foi ótimo. Obrigada, gente. Foi muito legal estar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Me escrevam, eu posso contar depois as pessoas que eu gosto muito, fazem trabalhos excelentes. Perfeito. Legal, eu vou escrever. Tchau, valeu. Então, tá bom, pessoal. Boa noite.